Continuando agora, eu tinha falado que eu tinha achado um bug nessa função classifica IMC. Eu vou mostrar esse bug agora. Então, por exemplo, se a gente recebesse aqui como valor IMC um número 29.9, então a gente verificaria 29.9 é menor do que 29.9? Não é, então ele não ia se encaixar nessa classificação IMC sobre peso. E 29.9 é maior do que 30? Não é, então ele não ia se classificar nessa classificação IMC obesidade 1. Então a gente teria um bug, porque ele não ia classificar esse 29.9 em nenhuma dessas classificações e retornaria undefined para a gente. Então o que a gente pode fazer quando a gente se depara com um bug como esse? A gente pode escrever um teste para ele, dessa forma a gente já registra esse bug e a gente consegue consertar o teste que está falhando. Então aqui eu tenho meu arquivo de testes e só explicando um pouco do framework Jest de teste. Aqui a gente recebe, aqui a gente tem um bloco describe, aqui a gente passa a descrição do teste dessa suite de testes e aqui a gente tem essa função que vai conter todos os nossos testes individuais. Então cada bloquinho de teste aqui então cada bloco it, que nem esse, é um teste para a gente, um teste individual. Esse bloco it, ele recebe uma descrição do teste. Então, quando esse teste falhar, vai aparecer essa descrição e a gente vai conseguir identificar melhor qual teste está falhando. E o segundo parâmetro é a função que vai conter o código de teste mesmo. Então, vamos fazer um teste para a gente pegar esse bug que a gente descobriu. Eu vou copiar esse teste de cima, vou colar aqui embaixo e eu vou tirar essa descrição para a gente não esquecer depois. E eu vou tirar esses códigos aqui. E nesse caso a gente precisa dessas duas linhas, porque aqui eu estou instanciando a classe relatório IMC e eu preciso desses pacientes aqui para eu poder instanciar minha classe corretamente. Vou separar aqui a nossa tela para a gente conseguir ver melhor. Eu quero testar esse método classifica IMC separadamente, então eu gostaria de chamar ele diretamente no meu teste. Então para isso eu vou remover esse underline que indica que o método é privado. Eu tenho que remover aqui também onde eu chamo esse método dentro da minha classe. Deixa eu só ver meus testes. Beleza. Aí o que eu quero testar? Esse 29.9 que a gente tinha visto, que não está se encaixando em nenhuma condição aqui. Então, em qual condição esse 29.9 devia se encaixar? É nesse IMC sobre peso. Ele é o 29.9, na verdade. Eita, é o máximo que a gente pode ter no IMC sobre peso. Então, vou chamar minha classe relatório IMC. Dentro dela eu tenho o método classifica IMC. Eu vou passar o 29.9. Eu vou pegar o retorno desse método, colocar numa constante, chamar de classificação. E o que eu espero? Nesse expect eu coloco que eu espero que classificação seja igual a, eu vou copiar daqui, IMC sobre peso. Então vou salvar. Os testes estão passando. Na verdade eu coloquei errado, coloquei 29.8. A gente estava no caso do 29.9. Agora sim, se a gente for ver lá em cima, ele esperava receber IMC sobre peso, mas recebeu undefined. Então vamos consertar esse teste, aumentar um pouco. Então para o nosso valor IMC, se ele tiver 29.9, para ele se encaixar aqui no IMC sobre peso, a gente tem que verificar se o valor IMC é menor do que 30. Então aqui embaixo, nosso teste passou. A gente tem mais bugs igual o que a gente resolveu agora. A gente tem para o 34.9 também. Porque, por exemplo, se o valor IMC for 34.9,
então 34.9 não é menor do que 34.9. E na próxima aqui ele vai verificar se 34.9 é maior do que 35, vai retornar falso. Então esse 34.9 não vai se encaixar em nenhuma classificação e essa função vai retornar undefined para a gente. Então se a gente criar um teste para esse caso, eu vou só colocar uma descrição nesse teste que a gente fez. Vou colocar IMC máximo para IMC sobre peso. Vou copiar esse teste. Agora, esse 34.9 ele deveria se encaixar no IMC obesidade 1. Então vou copiar esse nome. Então IMC máximo para IMC obesidade 1. E o valor lá era o 34.9. Então deixa eu só colocar aqui na nossa função classifica IMC. E agora eu espero que a classificação seja IMC obesidade 1. Então vou copiar esse nome daqui e colar na nossa função toBe. O teste tem que falhar, falhou. Aqui novamente, ele esperava IMC obesidade 1 e recebeu undefined. Então vamos consertar isso. E para o 34.9 se encaixar na classificação IMC obesidade 1, a gente tem que verificar se o valor IMC é menor, na verdade, do que 35. Então a gente passa os 35. E os testes estão passando agora. E a mesma coisa para o 39.9, se a gente receber o valor IMC como 39.9, essa função vai retornar para a gente undefined. Então vamos fazer um caso de teste para isso. Então 39.9 deveria se encaixar na classificação IMC obesidade 2. Então eu vou copiar o nome IMC obesidade 2, vou colar aqui, eu colei com a string também, deixa eu apagar aqui. Então, como a gente viu, é 39.9, eu vou passar aqui na nossa função, classifique IMC 39.9, e eu espero que essa classificação seja IMC obesidade 2. Salvei, só arrumar aqui para ficar melhor para ver. E os testes estão falhando, eu esperava IMC obesidade 2 e me retornou undefined. Então para o valor IMC 39.9 se encaixar na classificação IMC obesidade 2, eu tenho que verificar se o valor IMC é menor do que 40. Salvei. Agora sim, tem uns 12 testes passando e ainda tem mais bugs, porque aqui eu estou testando o IMC máximo de cada um que tinha bug. Agora a gente tem bug também nas verificações de IMC mínimo. Por exemplo, deixa eu até fechar o teste por enquanto. Se eu receber aqui como parâmetro o valor IMC 30, então aqui eu vou verificar. 30 é menor do que 30? Não é. E no próximo, valor IMC 30 é maior do que 30? Também não é. Então essa classifica IMC, essa função ia retornar para a gente undefined novamente. Então de novo, vamos adicionar um caso de teste para isso e a gente conserta esse teste. Então lá embaixo, vou duplicar isso aqui. Eu vou mudar o nome para IMC mínimo nesse caso, o 30 se aplica. O 30 faz parte da classificação IMC obesidade 1. Então eu vou copiar esse nome, vou dividir minha tela, vou deixar os testes desse lado aqui. Então IMC mínimo para IMC obesidade 1. Só apagar aqui. E aqui eu passo 30 na minha função classifica IMC e eu espero que a classificação seja IMC obesidade 1. Salvei.
E aqui os testes estão falhando. Esperava IMC obesidade 1, mas recebi undefined. Então desse jeito, aqui eu posso trocar na parte do código que verifica a classificação IMC obesidade 1. No lugar de 30, eu vou passar 29.9. Agora sim passou. E eu tenho mais casos também. Eu vou ter por 35. O 35 deveria ser classificado como IMC obesidade 2, mas se eu receber 35 aqui como parâmetro, minha função vai retornar undefined para mim. Então deixa eu criar esse teste para cá. IMC mínimo para IMC obesidade 2. Então se eu passo 35 na minha função classifica IMC, eu espero que a classificação seja IMC obesidade 2. Retornou undefined. Então vamos arrumar. Então a mesma coisa aqui. No lugar de 35, eu verifico se o valor IMC é maior do que 34.9. Passou. E agora um último caso, que é o 40. Se o meu valor IMC for 40, ele deveria se encaixar no IMC obesidade 3. No caso, ele não está se encaixando aqui porque eu estou verificando 40 é maior do que 40, então não vai se encaixar nesse caso. Vou criar um teste para isso. IMC mínimo para IMC obesidade 3. Na minha função classifica IMC eu passo 40. E agora eu espero que a classificação seja igual a IMC obesidade 3. Falhou, vamos consertar. Então mesma coisa aqui, no lugar de 40 eu passo 39.9. Os testes estão passando agora, resolvemos esses bugs, mas se a gente olhar para esse código, deixa eu só fechar essas duas abas, ainda é bem ruim de ler e é ruim de identificar se tem bug aqui ou não. Então no lugar disso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar uma tabela IMC, eu já criei ela aqui, está separado aqui para a gente. Eu vou copiar em cima dessa função. Na verdade é uma array e a gente tem objetos. Então cada objeto aqui tem a classificação, o nome da classificação, o mínimo do valor IMC que ela aceita e o máximo que tem que ser o valor IMC. Então no lugar de fazer esse monte de if e else if, eu vou criar uma função nova, chamar só de classifica por enquanto, e depois a gente substitui essa nova função pela classifica IMC. Então aqui é a mesma coisa, vou receber o valor IMC, e agora, como essa tabela IMC é uma array, em JavaScript a gente pode utilizar esse método. Então vou acessar a tabela IMC e a gente tem esse método find, que vai achar um elemento na array de acordo com a condição que a gente passar. Então, como parâmetro, a gente tem acesso a cada elemento da array. Então vou nomear de IMC. E aqui eu faço minha condição. Eu vou retornar, eu quero que esse método find ache para mim o objeto em que o valor IMC seja maior ou igual ao meu IMC ponto mínimo, que está aqui em cada objeto, e também meu valor IMC tem que ser menor ou igual ao meu IMC máximo. Então esse find vai fazer um loop por cada elemento aqui. O elemento que satisfazer essa condição, que o valor IMC é maior ou igual ao IMC mínimo e o valor IMC também é menor ou igual ao IMC máximo, ele vai retornar o primeiro objeto que satisfazer essa condição para a gente. E aqui a gente tem acesso a esse objeto a partir do retorno desse método find. Então eu posso colocar aqui resultado
E como esse resultado é um objeto que está dentro da minha array, tabela IMC, eu posso acessar aqui, resultado.classificação. Eu vou retornar essa classificação. E agora, no lugar desse monte de else if, eu vou comentar por enquanto. E eu vou retornar diretamente o resultado da minha função classifica. Então vou chamar ela e passar o valor IMC. E aqui eu dou um return. Vou salvar, os testes precisam passar. Estão passando, então eu posso até remover esse código comentado agora. E como eu gostaria de usar esse nome, classifica IMC, eu posso copiar o corpo da minha função classifica, copiar para cá, vai dar na mesma, e eu posso apagar esse classifica. Agora, só para deixar mais organizado, eu vou mover essa variável de instância lá para o início da minha classe. Pronto. E mais uma coisa que eu percebi enquanto eu refatorava esse código é que esse método classifica IMC está muito dependente do retorno do meu método calcula IMC. Por que disso? Porque, por exemplo, deixa eu ir lá para a nossa tabela. A gente só está verificando números que tenha no máximo uma casa decimal. E nosso método classifica IMC está esperando números que tenham apenas uma casa decimal, que é o que esse método toFixed faz. A gente passa um número aqui e a gente chama esse método toFixed, então ele vai deixar esse número apenas com essa quantidade de casas decimais que a gente passa como parâmetro. E por que nosso método classifica IMC está dependendo dessa funcionalidade aqui? Porque, por exemplo, se eu passasse como parâmetro do meu método classifica IMC 129.95, ele não ia se encaixar nem nessa classificação IMC sobre peso e nem na de baixo. Por quê? 29.5 é maior do que 29.9 e 29.5 é menor do que 30. Então, de novo, nossa função classifica IMC aqui ia retornar undefined para a gente. Mas isso não vai acontecer porque a gente está sempre arredondando o nosso número para apenas uma casa decimal. Então, a gente não teria esse risco. E para amarrar esse comportamento, para tornar essa dependência mais clara, eu posso pegar esses dois métodos e colocar eles dentro de uma classe separada. Então eu vou copiar esses dois métodos e aqui em cima eu vou criar uma classe nova, vou chamar ela de IMC. E eu vou precisar copiar minha tabela IMC também. E no lugar de oferecer esses métodos, eu vou deixar os dois privados, vou colocar um underline na frente desse. E eu vou criar duas variáveis de instância que vão ser públicas, uma chamada resultado e outra classificação. E eu vou preencher essas duas variáveis diretamente no meu construtor. Então aqui eu vou criar um construtor. Eu vou receber peso e altura, que nem eu recebo aqui na minha função calcula IMC. Recebi peso e altura. E agora eu posso preencher o resultado chamando minha função calcula IMC aqui no construtor. Então resultado recebe o retorno da minha função calcula IMC. Eu posso passar o peso e a altura. Só dar um espacinho aqui também. Eu posso preencher minha classificação chamando meu método classifica IMC. Então o valor aqui IMC no caso seria o resultado, que é o retorno do meu método calcula IMC. Então eu passo ele aqui dentro. Agora,
Toda vez que eu instanciar essa classe, eu vou passar o peso e a altura nessa classe, na hora de instanciar ela, e eu vou preencher já essas minhas variáveis de instância resultado e a classificação. E essas duas variáveis de instância estão disponíveis para os usuários da minha classe IMC. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou instanciar essa classe no lugar onde esses dois métodos da minha classe antiga são chamados. Então, eu vou lá embaixo, eles estão sendo chamados aqui, na minha função criar IMC pacientes. Aqui eu tenho o cálculo IMC e a outra classe fica IMC. Então, eu vou instanciar esse objeto aqui no começo desse método. Eu até estou confundindo bastante método e função, mas método praticamente são a mesma coisa, mas método a gente fala mais quando a gente está dentro do escopo de classe. Então, quando falar método ou função, eu estou praticamente querendo dizer a mesma coisa. Mas continuando aqui, IMC. Aqui eu instancio meu IMC. Agora eu tenho acesso à propriedade classificação. Aqui está dando erro porque eu já tenho esse nome IMC aqui embaixo. Então vou utilizar IMC2 por enquanto. A gente vai excluir esse código já já. Então dentro do meu IMC eu tenho acesso à classificação e também tenho acesso ao resultado. IMC2 resultado. Se eu comentar esse código agora, meus testes falharam. Deixa eu só ver, porque eu esqueci de passar o peso e a altura como no construtor aqui da minha classe IMC. Então eu tenho que passar o peso e a altura. Ah tá, e também esqueci de colocar que é IMC2. Agora sim os testes passaram, eu posso até excluir esse código comentado aqui. Eu vou deixar isso aqui numa linha só para ocupar menos espaço. E agora eu posso renomear para IMC. Então, a gente tem um problema agora. A gente está utilizando esses dois métodos no nosso teste, mas a gente não está utilizando mais esses métodos aqui na nossa classe. Então, o que a gente poderia fazer? Eu vou criar um arquivo separado só para essa minha classe de IMC e a gente cria um arquivo de teste para ela, para a gente poder mover os testes que ficaram obsoletos lá do teste do nosso relatório IMC. Então, aqui eu vou criar o IMC, JS, vou mover isso tudo. E agora eu tenho que exportar essa classe. Module exports IMC. Voltando aqui para o meu arquivo main, eu vou apagar essa classe agora e vou importar ela aqui em cima. IMC require IMC. Ok, meus testes estão passando. Agora eu vou mover alguns testes que estavam testando meu relatório IMC, minha classe, para minha classe IMC que eu acabei de criar, um arquivo separado para ela. Então esses testes desse último até o que testa o máximo aqui do IMC sobre peso, eu posso recortar. Agora eu vou criar um arquivo de teste aqui, imc.teste.js. Vou colar aqui dentro. E esses blocos its não podem ficar soltos, eles precisam estar dentro de um describe. Então aqui eu vou criar um describe. Eu passo aqui o nome da minha classe que eu estou testando, que é a classe IMC. Eu posso passar uma função. Aí no caso a gente pode passar a função normal do JavaScript
ou uma Arrow Function. Eu vou passar a normal, apesar que meus testes todos estão usando uma Arrow Function, então eu vou passar ela só para manter a consistência. Então passa aqui uma Arrow Function. Eu vou mover todos esses testes para dentro desse bloco describe. Ok. Se a gente perceber como estavam nossos testes antes, que a gente estava testando essa classifica IMC, a nossa função, a gente tinha que declarar uma lista de pacientes para poder instanciar nossa classe relatório IMC, só para a gente poder acessar o nosso método classifica IMC. Isso aqui está bem feio e a gente vai consertar isso agora. Então eu vou importar minha classe IMC para a gente fazer através dela sem precisar instanciar a nossa classe relatório IMC. Então aqui, importando a IMC, e eu vou declarar ela aqui embaixo. Então const IMC new IMC. E qual o problema? Deixa eu copiar esse método aqui para baixo para eu explicar melhor. Antes a gente estava acessando o método classifica IMC diretamente e passando um valor aqui que a gente queria testar. Agora a gente definiu nessa classe IMC que, deixa eu só abrir a classe rapidinho, que esses dois métodos eu não posso oferecer eles porque eles estão meio que amarrados. O meu método classifica IMC depende do meu método calcula IMC. E se eu quebrar isso, eu posso gerar bugs no meu programa. Então, como eu posso fazer com que meu método classifica IMC receba esse valor como parâmetro? Vamos entender o cálculo do IMC primeiramente. O cálculo do IMC é o peso dividido pela altura elevado a 2. Ou também altura vezes altura, que vai dar na mesma. Então, por exemplo, para obter esse resultado aqui na minha função classifica IMC, o que eu poderia fazer? Posso definir o peso como 29,9 e a altura como 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 e 29,9 dividido por 1 vai dar 29,9. Então, a gente pode seguir essa lógica para a gente conseguir testar nosso método classifica IMC nos limites dele. Então, eu vou fazer aqui. Peso vai ser 29,9 e a altura vai ser 1 metro. Eu posso passar o peso como parâmetro aqui no meu construtor da minha classe IMC. Vou remover esse comentário e agora eu espero que meu IMC ponto classificação seja IMC sobre peso. Agora eu posso apagar essas duas linhas que eu já não uso mais, a minha classe relatório IMC. Vou apagar, vou dar um save. Deixa eu só comentar os outros testes que eles vão falhar porque eu nem estou importando minha classe relatório IMC. Deixa eu salvar aqui também que eu apaguei meus testes que eu movi para o meu novo arquivo de teste. Vou salvar aqui de novo. E aqui está passando. Então, vou repetir esse mesmo processo para os outros testes. Vou descomentar esse. Vou copiar esse código para cá também. E agora eu quero verificar o 34.9. Então, eu passo 34.9 como peso aqui. Posso apagar essa linha. E agora eu verifico se o IMC classificação é igual ao IMC obesidade 1. Aqui passou os testes. Vou repetir aqui para o IMC obesidade 2. Copio essa parte. Colo aqui. Eu estou verificando esse número 39.9. Eu passo aqui no peso. Eu espero que o IMC.classificação seja IMC obesidade 2. Passou. Vou para o próximo.
Só para quando os testes estão passando assim muito certinho, eu fico meio desconfiado. Então se eu trocar para 40, os testes têm que falhar. Falhou, então podemos continuar tranquilamente. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa, IMC obesidade para o mínimo do IMC obesidade 1. A lógica segue a mesma, se eu passar o 30 aqui, minha função classifica IMC vai receber 30 como parâmetro, então eu posso apagar essa linha. Estou verificando se IMC classificação vai ser IMC obesidade 1 nesse caso. Agora faltam dois só. Se comentar esse código. Nesse caso é o 35. Então eu quero que IMC classificação seja IMC obesidade 2. E por último, IMC obesidade 3. Vou copiar esse código, colar e verificar esse 40. Então IMC classificação tem que ser IMC obesidade 3. Ok, então vamos tentar apagar essas funções aqui da minha classe relatório IMC. Consegui apagar a classifica IMC, tentar com essa aqui. Calcula IMC. Então tá certo. Ela estava como privada, então sem problema apagar ela, porque eu não poderia usar ela fora da minha classe. Então esse aqui foi o final, a gente até criou uma classe nova aqui para funcionalidade de IMC. Aqui a gente está calculando e classificando o IMC dentro dessa classe. Vou fechar. Essa tabela IMC eu só estou utilizando lá na minha classe IMC. Eu posso apagar essa tabela daqui. E agora, só para comparar os códigos, eu vou abrir o arquivo antigo, colocar um lado a lado do outro. Então esse aqui é o depois da esquerda e a direita está o antes. Então no antes a gente tinha essa função gigante, gerar, e a gente foi separando ela até a gente conseguir deixar essa função bem menor. Aqui que é o depois. Deixar essa função bem menor. O que a gente fez também, a gente extraiu, para deixar ela menor, a gente teve que extrair a lógica de criar um objeto IMC paciente para outra função. E também essa função criar paciente tinha uma hora que ela estava bem grande, e a gente conseguiu diminuir ela criando esse objeto IMC que fica com a responsabilidade de fazer o cálculo do IMC e também classificar o nosso IMC de acordo com o resultado desse cálculo. Então desse jeito ficou bem melhor de entender o nosso código. E outra coisa também, deixa eu só puxar para cá de novo. Aqui é o nosso antes, a gente evitou de fazer esse monte de else if que torna o código difícil de verificar se tem bug ou não nesses limites aqui dessas condições. E utilizando uma tabela que nem a gente criou aqui na nossa classe IMC, fica mais fácil de identificar os gaps de cada condição aqui. Só apagar isso aqui. Então essa foi nossa refatoração da classe relatório IMC.